E agora a gente vai falar do lipedema parte 2, que é... contei pra vocês lá, se você não assistiu esse primeiro vídeo, volta lá, assiste o lipedema parte 1 e agora a gente vem pro parte 2. Então, como eu tava contando, né, no outro vídeo, eu tive a minha segunda filha. E aí, o que aconteceu? Ficou cada vez mais difícil de perder peso. Só que dessa vez, gente, não tá sendo só por uma questão estética. Eu acredito que eu já tenho trabalhado muito fortemente o meu mental sobre isso, embora ainda não apareçam muitas dúvidas na minha cabeça. E algo que eu sempre me perguntei muito foi: eu vejo pessoas no Instagram e, né, em várias redes sociais que têm um lipedema muito maior do que o meu e num processo de... como que eu posso explicar? Se matando para emagrecer e também na academia. Como eu disse para vocês, eu amo comer saudável, E tanto é que quando eu preciso comer alguma coisa que... eu vou num aniversário e só tem fritura. Ou outro dia as crianças, meu marido queria comer pastel, eu acabei comendo um pastel. Gente, o óleo volta aqui, ó, porque eu não tô acostumada a comer fritura, por exemplo, né? É algo que não entra, não é do meu paladar, não é algo que eu dou pros meus filhos toda hora. Não é. Fritura e açúcar, assim, coisas com açúcar são coisas que a gente não consome dentro da minha casa. As crianças acabam comendo mais coisas infantis, porque são crianças. Meu marido toma um litro de Coca-Cola todos os dias, mas essa não é a minha realidade, né? Então, eu acabo não tendo esse paladar de gordura. Até me vem aqui um negócio só de falar. E aí, o que eu percebo? Que as meninas, né, de uma forma geral, ficam muitas horas na academia. 2 horas e meia, e eu tô com 41 anos. Então foi quando me veio a ideia, né? Se você assistiu parte 1 desse vídeo, eu fui numa médica assim, que veio assim, um passarinho lindo, maravilhoso, questionar, né? Que foi minha amiga Simone falando: olha, pode ser que você tenha lipedema, Jo. E aí eu fui na doutora. Só que há um tempo atrás eu não pensava na bariátrica, né? Eu pensava, mas eu achava que ainda não era algo pra mim. Só que agora, porque a gente ainda tem uma esperança, sabe? A gente ainda tem uma esperança. Porque como eu não tenho compulsão alimentar, eu acho injusto, eu acho muito injustiça essa minha vida de ter que me fazer uma bariátrica. Então eu estou nesse processo de aceitação em relação a isso. E é agora, né, quando a minha filha cresceu, faz pouquíssimo tempo, eu voltei na doutora e fui realmente para fazer essas perguntas. Porque o que acontece? Eu fui em 3 médicos, eu fui em 3 gastros, né? E nenhum deles questionou sobre o lipedema, nenhum deles perguntou sobre o lipedema. E mesmo eu tendo falado, mesmo o meu histórico de engordar, de pessoas com diabetes, hipertensão na família, nenhum deles questionou sobre o lipedema, e isso me gerou uma curiosidade, né? Por quê? O que eu penso? Eu, Jordana, não sou médica, mas entendo que somos um sistema. Se o nosso intestino, que é o que nos inflama ou deixa de inflamar, que é por isso que a gente precisa fazer o tratamento conservador, que eu vou falar para vocês depois sobre isso, o que acontece? Se eu pegar esse intestino, que seria a minha bolsinha de comida, né, e diminuir a capacidade de absorção, automaticamente eu também estou diminuindo a minha capacidade de absorção das inflamações. Então é por isso que eu fui, né, na minha médica perguntar para ela o que ela achava sobre eu fazer a bariátrica, se ela acharia que isso pode melhorar o meu quadro clínico. Por quê? Depois da minha segunda gestação, eu desenvolvi diabetes, né, pré-diabetes, hipertensão, e são 2 coisas que eu falo, quem viu aqui a parte 1 sabe, que não condiz com a minha alimentação, não condiz com o que eu faço no meu dia a dia, com o meu ritmo de vida, não condiz com o tempo de academia que eu faço todos os dias. Então,
realmente a decisão por fazer a cirurgia bariátrica, que eu tô no meio do processo ainda disso, então ainda dá tempo de desistir caso ninguém encontre uma outra solução até lá pra mim. Porque, gente, eu sinto que cada vez mais, cada dia que passa, eu estou ficando cada vez maior, maior e maior, né? Eu cheguei num número de calça 54 e eu tenho um short que já não tá servindo mais. E conforme a idade vai passando, eu tenho sentido agora, tipo, a bunda tá num tamanho, gente, que eu tô sentindo dificuldade de andar, dificuldade de levantar da cama. Quando eu tô indo pra academia, eu acabo fazendo exercícios para fortalecimento da coluna, da lombar, coisas que eu não sentia antes. E ainda teve uma questão que, assim, embora os médicos falam que não tem nada a ver, eu coloquei o DIU Mirena. E eu sinto que, eu não sei se é porque o meu problema ele é hormonal, né? O lipedema ele é um problema hormonal. E o Mirena é um DIU que tem hormônio. Acredita-se que não tem nada a ver, mas tá me fazendo muito mal o DIU Mirena. Eu quero fazer a remoção dele em breve. Por quê? Porque eu sinto que eu estou menstruada todos os dias. Então, ao invés de ser algo que está fazendo bem para o meu corpo, eu acredito muito que tem tudo a ver com essa parte hormonal que não tá dando certo. É como se o meu corpo quisesse jogar fora, limpar tudo que tem a ver com o hormônio. Eu não sei se você tem lipedema, se você se sente assim. É até legal a gente deixar aqui nos comentários como se fosse um fórum mesmo, né? Muito mais do que seguidoras, muito mais do que a gente ganhar likes. Eu acho que o mais importante é a gente criar uma comunidade onde a gente possa se ajudar, porque mulheres assim, vocês que devem estar assistindo aqui, são mulheres assim como eu, que também buscam por respostas em relação ao tratamento, a tudo isso, certo? Então, essa é a minha ideia e eu não sei se você já fez uma bariátrica, se você acredita que isso pode funcionar, porque eu também já vi alguns vídeos de mulheres falando que fizeram a bariátrica na esperança de diminuir o tamanho da perna e, na verdade, o que aumentou foi a discrepância entre cintura e culote, certo? Então, era isso que eu queria deixar inicialmente como a parte 2, mas agora eu vou falar sobre o tratamento conservador. A minha doutora, ela considera que vai ser uma ótima experiência, sim, eu fazer a bariátrica, né? Justamente porque pode ser algo que melhore o conjunto aqui de conformidades, já que a obesidade, ela está junto com o meu lipedema. E mais uma vez eu reforço, eu sou uma pessoa saudável. Eu sei que às vezes não vai parecer, mas só eu que durmo com a minha cabeça no travesseiro e sei o quanto eu me esforço para ser uma pessoa saudável, que não come pão. Eu não consigo comer pão, né? Se eu viajo, por exemplo, e normalmente tem pão todos os dias, café da manhã. Primeiro que eu já sei me policiar, então eu acabo indo para um pão de queijo, para uma omelete, porque eu nem consigo comer muita massa, porque eu já me sinto mal, me sinto pesada, a barriga estufa. Dependendo do tipo de comida, normalmente depois de pizza, que tem muito glúten e queijo, né? Eu sinto que a minha barriga, ela estufa na hora. E assim, gente, não é que ela estufa. Parece que eu tô grávida de 6 meses assim, ó. Do meu marido virar e falar assim, Jô, olha essa tua barriga. Gente, é surreal. O negócio cresce, 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 cresce e é super desconfortável, porque dói. É de doer, assim, muito, muito. O tratamento conservador, ele basicamente se baseia em você perceber quais são os alimentos que te inflamam, né? Existem pessoas que vão inflamar mais com o glúten, ou seja, pão, massas, enfim. E aí, qual que é a ideia? Cada pessoa tem um comportamento diferente relacionado a um alimento. Então, o pão, eu já não como normalmente, então eu sei que isso me faz mal. Agora eu tô para tirar a lactose, então eu tô tirando aos poucos. Há muito tempo eu já tomo só o leite sem lactose, mas agora eu tô começando e aí eu vou falando mais sobre isso para vocês aqui, sobre qual é o meu comportamento com os outros itens também
zero lactose, como queijos e outras, às vezes bolachas, enfim, né? Que a gente não... Embora assim, gente, tudo que eu como é de uma marca que faz aqui em Santos, que é tudo sem lactose, sem farinha. É uma marca bem legal, chama Doce Jasmim, tô ganhando nada por falar deles. Mas eu acho que o que é bom, porque é bom pra mim, pode fazer bem pra vocês também. Então eu compro o bolo deles, que é com farinha, acho que de amêndoa. O pão, que eu falo que é pão, que não é pão, né? Porque pão de verdade tem glúten, né? Tem o fofinho. Então eu já não como esse tipo de alimento faz muito tempo. E mesmo assim o meu corpo, ele não volta ao normal. Dizem que o correto também é a gente tirar a carne vermelha, que seria algo muito inflamatório. Particularmente, eu, Jordana, eu não me sinto inflamar com a carne vermelha. Eu preciso ter um tempo maior, talvez, sim, de tirar a carne vermelha do meu cardápio para saber como eu me sinto. Porque de todos os itens, assim, é o que eu ainda breco. Por quê? Porque eu sei que a proteína ela é boa para trazer mais saciedade. Embora eu sei que tenha frango, peixe, enfim, o peixe a gente sabe que não sacia quase nada. E também tem o álcool. Falando em álcool, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tomo mais cerveja faz muito tempo. E relembrando o meu passado, o que acontecia quando eu era adolescente? Eu ia pra balada e era normal. Gente, antigamente, pelo menos na minha época, há 25 anos atrás, porque eu ia pra balada desde os 15 até antes. Não tinha esse lance de tomar vinho. E a gente às vezes não tinha dinheiro pra tomar uma caipirinha. Não tinha. Eu não tinha dinheiro pra isso. Ou eu entrava na balada e tomava cerveja, ou eu nem ia, sabe assim? E eu lembro de sempre quando eu tomava cerveja, me dava muita dor de barriga. Mas muita dor de barriga e várias vezes. Gente, isso aqui é coisa que a gente não fala pra todo mundo, mas eu tenho que falar pra você, porque se eu não falar o que acontece comigo, talvez você continue com isso e a gente não saia do lugar, né? Então, já que eu tô aqui pra falar, vamos falar. Várias vezes quando eu tava na balada, eu tinha que ir no banheiro fazer número 2, porque vinha com tudo, gente, mas vinha. E eu falava, meu Deus, mas como também eu tinha intestino preso, pra mim era uma maravilha. Porque eu fazia, pelo menos quando eu tomo cerveja, o intestino funciona. Então, e até hoje é assim, se eu tomo cerveja, a minha barriga fica gigante por causa do glúten e é batata eu morrer depois no banheiro. Então, essas coisas que vêm do glúten, que vêm do grão, da fermentação, são coisas que com certeza eu sinto que me inflamam, tá? A carne é algo que eu não sinto muito. Eu conheço pessoas que sentem que o brócolis, nada a ver, inflama também. Então, o tratamento conservador, ele vai fazer com que a gente entenda o que mais inflama e o que menos inflama. Cada pessoa, ela é única. Cada pessoa, ela é única. Então, por isso, cada pessoa precisa saber o que vai tirar durante um período de tempo. Então, eu aconselho você que não, se você desconfia que tem lipedema, se você já viu mais sobre isso, para você começar a remover, eu começaria primeiro com o glúten, com os pães, com as massas, porque pelo menos para mim é onde é mais gritante, sabe? A sensação de mal-estar, a sensação de cansaço, as idas ao banheiro, o leite, tirando a lactose, também isso ajuda bastante. E as carnes é uma questão, eu acho que de começar a fazer esse teste mesmo com vocês. Mas basicamente são esses alimentos que vocês podem tentar ver, né? Podem tentar analisar para ver se realmente vai ajudar. Porque não vai ajudar também só para quem tem lipedema, mas ajuda de uma forma geral. Embora eu sei que esse lance do glúten já caiu por terra, tem nutricionista que até indica, né, comer um pão no café da manhã com ovos, enfim. Pra mim isso não funciona, pra mim isso me engordaria, tá bom? Me engordaria ainda mais. Então, gente, por enquanto, o que eu quero falar pra vocês é o que tá acontecendo sobre o meu corpo, porque essa é a minha realidade. E se é a minha realidade, pode ser a sua também.
Como, por exemplo, né, eu falei pra vocês do DIU, e eu só escutei coisas boas em todos os lugares que eu pesquisei sobre o DIU Mirena, sobre tudo. Só que pra mim, gente, tá fazendo muito mal. Eu realmente acredito que é por conta do lipedema, acredito que não tem nada a ver com a obesidade associada, acredito que realmente porque, como o lipedema é uma doença hormonal e o Mirena vem com hormônios, né? E assim, a taxa é de X pouquíssimos por cento de pessoas que não se dão bem com anticoncepcional. E isso foi muito interessante. Depois que eu tive minha segunda filha, eu voltei a tentar tomar os mesmos anticoncepcionais que eu tomava antes, que eram os tomáveis, né? Como é que chama, gente? Não sei. E eu cheguei a usar também o Livanel, que é aquele anelzinho que introduz, né, dentro do canal. Mas mesmo assim eu continuava com a menstruação, com escapes de menstruação, com cólica. Então, um desconforto muito grande em relação a ter esses anticoncepcionais. E aí, por isso, veio a ideia de colocar o DIU Mirena. Como, mais uma vez, é uma porcentagem muito pequena, mas eu quero ressaltar isso porque às vezes isso está acontecendo comigo, mas pode acontecer com você. E como tudo no mundo está sendo novo dentro do lipedema, a gente pode virar um estudo, né? Então, trazer isso para aqui, para deixar registrado, é também fazer com que a gente tenha uma luz maior sobre os anticoncepcionais e o que isso pode melhorar ou piorar para quem é paciente de lipedema também. E aí, só para finalizar no álcool, né? O glúten, a cerveja, esses itens me fazem muito mal. Agora, eu não sinto que o vinho embora, lógico, é algo que tem açúcar, é algo que tenha álcool, então é algo que, mas eu tomo e não me dá o desconforto que outras bebidas alcoólicas me dão também. Então, o vinho, o gin são produtos, né? São bebidas que eu consigo tomar e que eu não me sinto mal depois, eu não me sinto inchada, né? A não ser quando a gente exagera. Então, mas não é algo que me dá desconforto abdominal, não me dá dor, não me dá nada de ruim. Então, por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque, gente, a gente escuta muita coisa dentro da internet e de uma hora para outra, quando viraram para mim, há alguns anos atrás, quando eu descobri o lipedema e falaram tira tudo, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Parece que a vida vai acabar. Mas, se a gente for aos pouquinhos, a gente vai perceber que o que vai fazer bem pra gente e o que não vai fazer tão bem assim. Então, esse é o capítulo 2 aqui da história do lipedema e eu acho que a gente precisa começar a dar mais voz pra isso. E mais uma vez, eu quero te pedir, se você não se inscreveu até agora aqui no canal, deixa teu curtir, deixa teu like, compartilha com as tuas amigas e faça as tuas perguntas para que a gente possa virar um grande fórum, sim, de conhecimento e compartilhamento aqui entre nós, tá bom? Então, um grande beijo. Quem falou aqui com você até agora, minha filha, foi Jordana Ardito. Espero que você grave meu nome e deixe o seu comentário aqui embaixo se você gostou. Se você não gostou, não escreve nada, por favor, eu tô começando, eu preciso de ajuda para poder continuar tentando aí da melhor maneira possível, fazer o meu melhor possível. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!